Já sabemos bastante sobre o cérebro, mas ainda resta muito a descobrir. Ainda há muitas questões em aberto sobre o cérebro e são surpreendentemente simples. Como a memória é armazenada? Como ela é reconstruída? Por que o cérebro dorme e sonha? O que é a inteligência? Por que as pessoas têm dons e talentos diferentes? Como nós percebemos o mundo? Como o cérebro representa o tempo? O que é a consciência? Se conseguirmos responder essas perguntas ao longo de talvez mais uma geração, o que isso significará para o cérebro? Um órgão tão complexo, mas ao mesmo tempo tão movido por instintos primitivos. Nós evoluímos num mundo muito diferente do mundo em que vivemos hoje. E agora temos de nos adaptar. Para mim, o maior mistério da neurociência hoje é como adaptar nosso cérebro para o século XXI e depois. E o que é importante no contexto dessa pesquisa é que é nessas experiências que as pessoas dizem: encontrei Deus. Ou descobriram alguma coisa que liga totalmente o nosso universo, uma conexão global que, quando olhamos nossa realidade material, não conseguimos enxergar. As descobertas em Newburgh sugerem que, pela forma que o cérebro de uma pessoa está aceso, pode-se determinar se ela tem fé ou se não tem. Durante os testes no scanner, ateus foram convidados a contemplar Deus. Então, ao vermos o cérebro de um ateu contemplando Deus, o que percebemos é que nos lobos frontais não há de fato um grande aumento da atividade como há quando vemos as freiras que estão meditando e se concentrando em Deus. O que concluímos em termos de como interpretamos essa descoberta é que um ateu, de fato, não entende a coisa. Indivíduos não religiosos com experiência em meditação foram convidados a colocarem-se em uma espécie de estado de transe. Os resultados revelaram que sua atividade cerebral era bem diferente das freiras ou monges em um estado transcendente similar, mas religioso. Eles realmente não querem pensar em Deus ou têm problemas para pensar nele. E pode ser que os lobos frontais não acenam, porque, na verdade, eles não entendem, não conseguem guardar aquilo na mente, não podem se concentrar nisso tão profundamente como alguém que é religioso ou espiritual, porque no que diz respeito àquilo, o religioso entende melhor. Entender seria o resultado da fé ou a causa? Há algo programado no cérebro dos que creem? Existe um Deus? Não existe um Deus? Qual é a natureza da realidade? Quando estamos em um sonho, agimos como se aquilo fosse realidade, e quando estamos em nossa realidade, podemos dizer, bom, isso não era real, isso foi só um sonho. Quando as pessoas têm experiências espirituais ou místicas profundas, elas sentem a mesma coisa. Elas sentem que aquela realidade representa uma realidade mais fundamental que a do dia a dia. Será que isso significa que Deus é uma invenção de nossa mente? Ou será que o lobo frontal seria um canal com um poder supremo? Será que existe algo além do nosso cérebro que não captamos nos exames, mas ainda assim encontramos de algum jeito uma prova? Na verdade, para mim, fazer perguntas é bem importante. E eu acredito que questionar seja sempre o correto. Essas coisas combinam muito bem com o relato bíblico. Dá para tirar as palavras da Bíblia e literalmente colocá-las sobre esses objetos, que se encaixam perfeitamente. A história toda se junta aqui e tudo nessa ilha vem a calhar. Tana Kirkus revela mais pistas. Estamos aqui neste penhasco. É bastante cortado dos nossos dois lados e acaba na água. E o Abbas está me mostrando um buraco que foi cavado na pedra. Eles afirmam que esse é o lugar onde a vara da tenda ficava. Havia 4 deles que sustentavam uma tenda, e essa tenda era o tabernáculo da Arca da Aliança no deserto. Essas pedras aqui são os outros 2 furos do encaixe. Eles, na verdade, os pegaram, os tiraram do bloco de granito de lá e trouxeram-nos aqui como lembranças de quando a Arca da Aliança ficava no tabernáculo. Essas descobertas sustentam a teoria. Na busca mundial pela prova da existência de Deus, os neurocientistas estão explorando a complexa relação entre a espiritualidade e o cérebro humano.
Usando tomografias, o neurocientista Dr. Andrew Newberg observou mudanças químicas no cérebro quando uma pessoa ora ou medita. Através de uma série de estudos, ele identificou o lobo frontal do cérebro como o epicentro da experiência religiosa e espiritual. O cérebro tem o poder de curar? Desde os primeiros dias da história humana, o homem crê no poder de cura pela oração. Por séculos, existem curandeiros ganhando dinheiro com esse fenômeno. Enquanto muitos permanecem céticos em relação à prática, os resultados obtidos por alguns curandeiros levantam a questão se há algo milagroso acontecendo mesmo. As multidões que clamam para serem vistas pelo Dr. Isam Naime acreditam que estão testemunhando Deus trabalhando pelas mãos de um homem. Esse é de verdade. Só mais um dos milagres de Deus. O Dr. Naime é um ex-anestesista que virou curandeiro. Se eu chamar isso de curandeirismo, significa que sou eu quem cura. Mas, na realidade, a cura não vem de mim. Naime afirma que ele é um condutor, através do qual a cura passa. O que estou fazendo é provar que Deus existe. Naime diz que as milhares de curas que ele ajudou ao longo dos anos são a prova de que a ciência e a fé trabalham em uníssono. Eu não posso separar Deus da própria ciência. Quando vamos tratar as pessoas, elas não têm que saber que eu estou orando. Muitos que procuram o Dr. Naime tentaram todas as opções que a medicina tradicional pode oferecer. Eu tenho câncer de ovário e procuro por um milagre. Estou no final da linha quanto aos medicamentos. Fiz 3 cirurgias. Então, eu espero por um milagre. Estou rezando para que aconteça. Embora o prognóstico pareça sombrio, as histórias de alguns dos ex-pacientes do Dr. Naime parecem dar esperança. Veja Kathy Kerouac, diagnóstico, câncer de pulmão. Eu nunca vou esquecer o momento em que o Dr. Naime estava orando no meu ombro e depois no meu externo, na região do peito. E, de repente, meus pulmões se abriram pela primeira vez na minha vida e dei a maior puxada de ar fresco, que já senti entrar em meus pulmões. E eu não parava de dar essas respiradas longas. Ele apenas se abriu e eu não pude acreditar. Ela veio com o estado de espírito certo. É por isso que sentiu a cura bem rápido. Uma semana após a visita ao Dr. Naime, os exames revelaram um resultado impressionante. O tumor desapareceu. O oncologista de Kathy não podia dar nenhuma explicação médica. Ele disse, eu nunca diria isso aos meus pacientes. Ele falou, foi embora. Sumiu totalmente. Ele disse, Kathy, você foi abençoada com um milagre. Não deixe ninguém fazê-la pensar diferente. Kerouac tinha aparentemente vivenciado um milagre. Mas esse fenômeno que poupou uma vida foi um exemplo da misericórdia de Deus? Ou foi o efeito placebo ligando o cérebro para curar o corpo por conta própria? Quando as pessoas se envolvem em estados e rituais de profunda espiritualidade, o seu corpo e o seu cérebro mudam. E isso muda talvez a forma que o seu sistema imunológico funciona. Muda o modo como o cérebro e o corpo reagem a diferentes coisas. Muitos cientistas tratam o efeito placebo como algo falso. Mas, de fato, é uma forma de agir muito poderosa do cérebro e pode mudar a maneira como o nosso corpo funciona. Ainda está além do poder da ciência determinar se a cura de Kathy foi um resultado da graça de Deus ou da graça do seu gene de Deus. Mas quer sejam os resultados comoventes da cura pela fé a prova de Deus ou somente a prova do poder do placebo, a busca por evidências científicas de um poder superior continua. Durante séculos, especialistas de todo o mundo têm caçado artefatos religiosos perdidos, procurando evidências que pudessem provar passagens da Bíblia e, finalmente, Deus. Na trilha da Arca da Aliança Perdida, Bob Cornuck veio até o norte da Etiópia para examinar uma importante peça de evidência que liga a arca até a ilha de Tanakirkos. Essa é a primeira vez que deixaram Cornuck ver o documento.
É um texto antigo, aos pedaços. Esse livro aqui tem 1.700 anos. Dá pra ver a pátina nele. É de pele de animal. O livro apresenta uma imagem surpreendente que poderia confirmar a teoria de Cornick de que a Arca da Aliança foi trazida para cá. Conforme eu estava examinando o livro, achei esse desenho muito original. Vemos Maria e Jesus vindo para a ilha de Tanakirkos. Por que Jesus veio a essa ilha? Os estudiosos vão ter que se virar para descobrir. Mas pense nisso. Quando ele tinha 12 anos, voltou a Jerusalém após um exílio no Egito. O primeiro lugar que ele visitou foi o templo. Ele disse aos seus pais onde esperavam que eu estivesse. Aqui o vemos vindo a essa ilha. Aqui é onde o templo portátil ficaria, o tabernáculo que guardava a Arca da Aliança. E temos o registro escrito de 1.700 anos. Transmitida por gerações, a história verbal de Tanakirkos coincide com o relato no Antigo Texto. Jesus Cristo estava aqui, você acredita? Sim, 3 meses e 10 dias. 3 meses e 10 dias. Isso. E esses livros falam sobre isso? Sim, eles falam de Santa Maria e sobre Antes Jesus. De Santa Maria, Jesus. Da imagem. Da imagem. E da história. Da história. É isso. Essa imagem antiga pode ser uma descoberta épica. Se Jesus viajou para essa ilha remota, isso pode ser um sinal de que algo de vital importância estava aqui. Trato feito. No History. Nos últimos 50 anos, os cientistas se juntaram em uma das maiores questões da humanidade, a busca por provas da existência de Deus. Os cosmologistas estão procurando pistas nas origens do universo e no Big Bang. Usando os avanços recentes da tecnologia, os neurocientistas estão procurando dentro do cérebro humano. Eles estão começando a explorar como nosso relacionamento com Deus pode ser determinado por nossa química cerebral. Em 1962, um estudante de Harvard tentou uma ousada experiência para estudar se as substâncias introduzidas no cérebro alteram a nossa percepção de Deus. Ficou conhecido como o experimento da Capela Marsh. O objetivo do estudo foi determinar se um alucinógeno introduzido no cérebro de um indivíduo devoto cobaia poderia criar uma sensação de que ele estava diretamente na presença de Deus. Ele foi feito na Universidade de Harvard quando Timothy Leary estava lá e antes das drogas psicodélicas serem proibidas. Ele pegou estudantes de teologia, pessoas que já tinham fé e a caminho da espiritualidade, e os dividiu em 2 grupos. E para um grupo, ele deu psilocibina, um alucinógeno muito potente. A psilocibina desencadeia alucinações, alterando a quantidade de serotonina liberada no lobo frontal, o centro de controle emocional do cérebro. Ele também é ativado durante a meditação e a oração. Para outro grupo, ele deu uma droga mais controlada, que ia fazê-los sentirem-se aéreos, mas não alucinados. E aí todos foram para uma missa de Sexta-feira Santa na capela e ouviram um sermão de um ministro bem conhecido da capela de Harvard. Os indivíduos do estudo que tomaram a falsa droga relataram que a missa parecia como qualquer outra. Mas muitos dos que tinham tomado o alucinógeno descreveram uma experiência de autotranscendência durante o sermão. Uma sensação de que estavam se ligando diretamente com Deus. Passadas semanas dessa experiência, ele perguntou do que se lembrava, o que vivenciaram. E descobriu-se que as pessoas que tomaram alucinógeno se lembravam daquilo como um tipo de experiência muito importante, uma experiência de transformar a vida. Enquanto que os que tomaram as drogas controladas só viram que foi mais um sermão. Para aqueles que tomaram psilocibina, o impacto do experimento foi de longa duração. Em uma pesquisa de acompanhamento 20 anos mais tarde, muitos dos indivíduos ainda viam o estudo como uma experiência profunda de mudar a vida. Alguns relataram que se sentiram ligados diretamente com Deus. Os resultados do experimento da Capela Marsh reforçam os resultados dos exames cerebrais realizados no laboratório do Dr. Newberg. Os 2 estudos ligam o lobo frontal à nossa percepção de Deus e indicam que a nossa experiência espiritual pode ser intensificada pela oração fervorosa, meditação e até mesmo por drogas psicoativas. Será que essas experiências intensas induzem a uma ilusão de que estamos ligados a um poder superior? Ou será que desencadeiam uma parte do cérebro projetada para ser um canal entre o homem e Deus?
Um estudo mais profundo do lóbulo frontal